Fala, futuros aprovados no concurso da Secretaria Estadual da Educação de Minas Gerais. Eu, professora Angélica Vasconcelos, integrante da equipe do Vale Concursos, venho aqui para te oferecer o nosso preparatório. É isso mesmo, você sabe, são quase 20 mil vagas, a banca já está definida e é claro que você não vai deixar para estudar de última hora, não é verdade? Não espere o edital sair. Faça contato com a nossa equipe ou clique em qualquer lugar do vídeo para você adquirir o nosso preparatório. Vem com a nossa equipe, vem! Olá, queridos! Professora Karine mais uma vez aqui. E para você que está aí ligado no nosso canal, sabe que quando eu apareço aqui vem aí uma super dica de biologia. Gente, melhor matéria da vida. No próprio nome já tem aí, ó, vida, bio, vida, tá vendo? Coisa simples. E hoje vim falar aqui mais uma vez para os meus colegas concurseiros aí que vão prestar o concurso da SEEMG, Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Como já sabemos, a banca aí já está definida, Fundação Getúlio Vargas, ok? A previsão de vaga, gente, geral de todos os cargos, 20 mil vagas com remunerações de até R$ 5.800. Não perca, gente, se garanta com a Vale. Então já aproveita, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí o sininho, as notificações, que todos os dias tem muitas dicas. E não é só de biologia, talvez você chegou aqui, né, de paraquedas, biologia, mas eu não vou prestar concurso de biologia, mas acompanha aí, dá uma navegada aí, que tem dicas de todos os conteúdos, ok? Então, mas se não é de biologia, um colega já compartilha essa dica aí. E hoje nós vamos aqui, separei para vocês, tá? Algumas questões aí, dica, né, para o concurso, questões comentadas de biologia, ok? São questões que eu selecionei questões assim, né, da própria banca, tá? Da própria FGV, questões de concurso para professor, não de Minas Gerais, mas de outros estados, mas a cara das questões você sabe que não muda porque é a mesma banca, ok? Então vamos lá acompanhando. Primeira questão, acompanha comigo na tela. A expressão ecossistemas doentes foi utilizada por ecólogos preocupados com a degradação ambiental, como uma forma de sensibilizar e motivar as pessoas a tomarem atitudes objetivas para evitar a destruição ambiental. Então temos aí, né, um primeiro conceito, ecossistemas doentes, impactos ambientais, desequilíbrios ambientais, que é um tema muito recorrente. Ecologia, nós professores aí, meus colegas, sabem que é muito recorrente em provas, tá? Principalmente aqui não é diferente. Todas as provas que eu analisei da banca, cai muita ecologia, muitos impactos ambientais. Então esse é o nosso contexto aí da primeira questão. Vamos lá então para a questão. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Um parênteses aqui, gente, esse tipo de questão, tá? Analisar as afirmativas, né, e marcar lá as corretas, 1, 2, 3, 4, todas as provas FGV tem esse tipo de questão, essa cara. Então, é importantíssimo nós treinarmos esse tipo de questão, analisar aí as afirmativas verdadeiras. Primeira afirmativa. O uso extensivo de adubos contendo amônia e fósforo e o despejo de águas residuais com muita matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, acabam chegando aos rios e, por conseguinte, ao mar, eutrofizando ambientes aquáticos, dando origem a ecossistemas doentes. Primeira frase, então, fala sobre a hipernutrição de ambientes aquáticos, despejo de esgoto doméstico, de qualquer esgoto, qualquer lixo, né, que tenha muita matéria orgânica, que tenha adubos, que tenha nitrogênio, fósforo, potássio, isso, matéria orgânica, aumenta
né, a quantidade de determinadas populações de seres vivos no ambiente, o que pode tornar um ambiente eutrofizado, ok? Então aqui essa alternativa, essa frase está corretíssima. Frase 1 correta, vamos para a frase 2. O enriquecimento de nutrientes dos ecossistemas aquáticos, eutrofização, se caracteriza pela grande redução da equitabilidade em função do aumento do número de indivíduos de poucas espécies, em geral de pequeno porte, isto é, 3 ou 4 espécies que correspondem a mais de 90% do total de indivíduos do ecossistema. Já adianto para vocês falando que essa frase aqui está também corretíssima, ok? O que acontece no processo de eutrofização? Enriquecimento de nutrientes, como falou aqui nessa frase, é despejado no ambiente muita matéria orgânica, muito nutriente. Poucas espécies, como por exemplo o fitoplâncton, né, algas ali microscópicas, seres microscópicos que vivem ali na superfície, vão aumentar a sua população, impedindo que a luz solar entre, matando algas, né, multicelulares que vivem lá no fundo, no leito do rio. Em consequência disso, os peixes maiores também vão morrer, toda a cadeia alimentar ali daquele local vai ficar desequilibrada. Morrendo esses seres vivos, vai aumentar a quantidade, a população de bactérias. Isso vai fazer com que a DBO, demanda bioquímica de oxigênio, decaia muito, aumente muito, então vai consumir todo o oxigênio daquele ambiente, tornando o ambiente anaeróbico. Então é aí que entra o processo de eutrofização. Nesse momento o ambiente está eutrofizado, ou seja, aumenta a população de pouquíssimas espécies, tá? 2 ou 3 de pequeno porte, e inviabiliza a existência de espécies maiores e de grande porte. Então, frase 2 também correta. Frase 3. A eutrofização de ecossistemas aquáticos favorece as espécies de grande porte. Pela explicação que eu dei, né, na frase 2, já sabemos que essa daqui está incorreta. Então, como alternativa correta, nós temos apenas 1 e 2. Alternativa D, letra D, aí seria o gabarito dessa questão, ok? Então, uma questão sobre eutrofização, que além de estar dentro de ecologia, dentro de impactos ambientais, eutrofização também é um queridinho de concurso, tá? Esse tema, então, cara nos estudos aí, ok? Vamos, então, segunda questão que eu separei aqui para vocês. Uma questão de biotecnologia, tá? De genética aí dentro de biotecnologia. O sangue da vítima de um estupro e o esperma encontrado em sua vagina foram submetidos a um exame de DNA, cujos resultados estão respectivamente apresentados em 1 e 2 na figura a seguir. Temos aí então na tela, acompanha comigo, a amostra, gente, e essa imagem aí é uma imagem, né, das repetições em tandem do DNA. São repetições que todos nós temos e nós herdamos essa repetição. Metade do pai, metade da mãe. Uma parte, no caso do pai, uma parte da mãe. Então, toda vez que analisar o nosso DNA, essas repetições serão as mesmas. Isso aqui é utilizado em testes de paternidade, como deu exemplo aqui, né? Para encontrar o suspeito ou o culpado de um crime, muito utilizado nos testes de DNA, né? Para fazer teste de compatibilidade de DNA, se utiliza esse tipo de imagem. Na imagem a gente vê, é a vítima, no caso, né? O sangue da vítima, e 2 é a amostra do esperma encontrado na vítima de estupro. 3, 4 e 5 são os suspeitos do crime, 3 suspeitos. Como que a gente resolve esse tipo de questão? Precisa saber de todos esses conceitos. Eu sempre falo para os meus alunos, né, e aqui também,
que esse tipo de questão, nesse conteúdo especificamente em biotecnologia, é uma questão que você não precisa nem saber esses conceitos que eu acabei de explicar aqui. Só de você analisar o padrão de semelhança entre as amostras, você já resolve essa questão. Acompanha comigo. Suspeito 2, tá? A amostra 2, que é do esperma. A amostra 2 tem o primeiro risquinho, se a gente vê, suspeito 3 não tem, nem o 4 tem. O 5 tem, beleza. Então, tem um compatível aí. Então, até agora, o suspeito 2 tem uma parte compatível. Aí, a gente volta lá na amostra do esperma, a gente vê que na segunda repetição em tândem, no segundo tracinho, nenhum dos 3 suspeitos possui. Ou seja, algum desses 3 suspeitos é o provável culpado desse crime? Não. Nesse caso, a partir da análise dos exames feitos, é correto concluir que nenhum dos suspeitos está envolvido. Voltando lá na imagem. Como a gente vê, a repetição da amostra 2, que é a do estuprador, no caso da questão, que é a amostra retirada da vítima, nenhum dos 3 suspeitos tem todas as repetições, todos os traços compatíveis. Então, nenhum é suspeito desse crime, ok? Então, seria a alternativa A. Vamos já para a próxima questão. E a próxima questão é do conteúdo que nas 2 últimas provas da Secretaria Estadual, SEMG, no caso, caiu demais. Foi o conteúdo que mais caiu, que foi a diversidade dos seres vivos, ok? Essa questão especificamente é sobre diversidade dos animais, classificação, taxonomia animal. Mas é um conteúdo que toda prova, e mesmo falando agora de banca FGV, todas as provas que eu analisei para aqui escolher questões para vocês, tem classificação animal, tem alguma questão de classificação animal, tem alguma questão de classificação, taxonomia geral. Então, cara nos estudos aí de taxonomia, tá? E eu paro aqui, parênteses, para falar que essas questões estão aqui, gente, tem um link aqui na descrição do vídeo com o PDF dessas questões que nós, equipe Vale aqui, já deixamos assim tudo mastigado para vocês, tá? Então baixa aí e acompanhe. Vamos lá então para a próxima questão. A figura a seguir apresenta uma proposta de classificação dos animais eucelomados, fundamentada nos livros de biologia recomendados para o nível médio. Para completar a árvore classificatória acima representada, é necessário determinar o significado dos números. Então, aqui nessa imagem, nós temos um esquema simplificado da classificação animal, dos eucelomados. Lembrando que celomados são aqueles que têm a cavidade, ok? Que tem a cavidade revestida pela mesoderme dentro e fora, ou seja, os 2 lados do celoma, que é a cavidade que aloja os órgãos internos. Se você não lembra, não acompanhou, tá chegando aqui agora, dá uma pausa nesse vídeo, ok? E vai lá no nosso canal, dá uma navegada lá que tem uma dica minha falando especificamente sobre classificação animal. Assiste lá e volta aqui para acompanhar os comentários dessa questão comigo, ok? Então, eucelomados. Por que eucelomados? Dentro dos celomados, tem 2 tipos, os esquizocelomados e os eucelomados, tá? Então, aqui a gente só tem a parte dos eucelomados. Vamos lá, então. Temos aí numerado 1, que deu origem aos cordados, 2, que deu origem aos equinodermos. A característica 3 é compartilhada pelos cordados e equinodermos. A característica 4, ela é compartilhada pelos anelídeos, artrópodes e moluscos, no caso é a característica, né, que deu origem a esse ramo da árvore filogenética. Aí temos as outras características, 5, que somente moluscos possuem, 6, que anelídeos e artrópodes compartilham, 7, somente anelídeos e 8, artrópodes, ok?
Com base nisso, gente, vamos analisar aí as afirmativas, as alternativas e voltando lá na imagem, a gente vai caracterizando se é ou não. Vamos lá então. A, 3 significa protostômios e 4 deuterostômios. Voltando no esquema, 3 protostômios e 4 deuterostômios, já afirmo para vocês e vocês também já sabem que não. Cordados e equinodermos são os 2 filos do reino animal que são deuterostômios, ou seja, durante a formação do sistema digestório, ok? Primeiro dá origem ao ânus e depois à boca. E os demais anelídeos, artrópodes, moluscos são protostômios. Primeiro origina a boca e depois o ânus no desenvolvimento embrionário. Então, 3 deuterostômios e 4 protostômios, alternativa A, errada. B, 4 significa esquizocelomados e 6 enterocelomados. Também não. Nós temos aí na imagem 4, nós já sabemos que pertence, no caso, é uma característica de ser protostômios, então essa alternativa já está incorreta. 5 significa exoesqueleto e 1 notocórdio. Vamos voltar na imagem. 5 significa exoesqueleto. Molusco tem exoesqueleto, gente? Óbvio que não. Nós já sabemos que exoesqueleto está presente somente apenas em artrópodes. Então, na imagem I, a característica 8 seria exoesqueleto. Alternativa C também incorreta, ok? Então, aqui na imagem 8, já faço a anotação aí, que é exoesqueleto. D, 2 significa simetria pentarradiada e 6 metâmeros. Voltando na imagem, 5. Simetria 2, simetria pentarradiana, dando origem aos equinodermos, corretíssimo. Os equinodermos é o único grupo que tem simetria pentarradiana, no caso que tem 5 planos de corte simétricos no organismo. E a alternativa, o número 6 corresponde a características de ter metâmeros. O que são os metâmeros? O corpo dividido em segmentos, por partes, tanto anelídeos, né, como a minhoca. Nós vemos os anéis, daí vem o nome do filo, anelídeos, os anéis dividindo o corpo, e os artrópodes, que é uma característica classificatória desse grupo também, né, que tem tórax, abdômen e encéfalo, né, que também faz parte aí da divisão desse grupo, desse filo, dos artrópodes, insetos, aracnídeos, diplópodes, crustáceos. Também tem o corpo dividido em segmentos, em metâmeros. Então, a alternativa D, corretíssima, ok? Essa, então, nós temos aí que 2 significa simetria pentarradiana e 6 metâmeros. Corretíssimo. Próxima questão. Os vírus são partículas infecciosas e, embora possam apresentar tamanhos e formas diversas, possuem basicamente a mesma estrutura. Um ácido nucleico protegido por um ou mais envoltórios compostos por moléculas orgânicas. Temos uma outra questão de diversidade de seres vivos. Ah, mas vírus não são seres vivos. Ser ou não ser, eis a questão nós temos aí dos vírus. Ok? Eles têm, né, livros e materiais que nós vamos encontrar que eles são classificados como seres vivos, são considerados seres vivos e outros não. Mas eles têm características de seres vivos e eles não possuem algumas características de seres vivos. Mas entra aí na diversidade, ok? Vamos lá analisar as questões então, falando sobre a estrutura viral. Considerando os componentes da estrutura viral, analisando aí a alternativa A. O capsídeo é a estrutura formada por fosfolipídios e carboidratos, originada a partir da membrana plasmática da célula hospedeira. Capsídeo, gente, relembrando com vocês aí rapidamente a estrutura viral. Temos o vírus que possui uma cápsula proteica
e o material genético. Esse material genético pode ser DNA e ou RNA. E nós temos aqui o capsídeo, que tem constituição proteica. Então, a já está errada. Na A fala que o capsídeo é formado por fosfolipídios. Não, fosfolipídios nós sabemos que é lá na membrana, né, em biomembranas, como, por exemplo, a membrana plasmática. Então, a alternativa A já está incorreta, ok? Descartamos ela. A alternativa B. Os capsômeros estão presentes em vírus animais e formam a membrana externa ao capsídeo viral, sendo constituídos de lipídios, proteínas e carboidratos. Gente, o que são os capsômeros? Capsômeros nada mais são do que as proteínas que formam os capsídeos. Então, aqui, o capsídeo são formados pelos capsômeros, ok? Então, não forma, e todo vírus tem, não somente em vírus animais, como falou aí na B. B, então, também incorreta. C. As espículas são glicoproteínas presentes no envelope viral que se ligam a moléculas receptoras da superfície da célula hospedeira. Já vou falar para vocês que essa daí tá corretíssima, porque em volta aqui do capsídeo nós temos as espículas, ou proteína S, ou spikes, ou proteínas ligantes. E essas espículas têm constituição proteica, ok? A constituição dela é proteica, glicoproteínas, glicoproteica, e a função dela é o modelo chave e fechadura, no caso ela possui, né, modelo chave e fechadura, que é encaixar na superfície da célula hospedeira e assim fazer a fixação viral na célula hospedeira. Então, letra C, corretíssima, ok? Corretíssima. Vamos só terminar de analisar aí a D e a E para a gente ver, né, o que está errado, e se ficou alguma dúvida, vocês já tirem aí e tira toda dúvida. D. O nucleocapsídeo é a membrana que envolve o capsômero e pode ser formado por fosfolipídios e proteínas provenientes da célula hospedeira ou ter origem viral. Gente, o nucleocapsídeo nada mais é do que a união, no caso, né, entre capsídeo e o material genético do vírus. Isso aqui é nucleocapsídeo e não a membrana que envolve o vírus. A membrana que envolve o vírus é chamada de envelope viral e tem constituição glicoproteica, ok? Então aqui D também está errada porque relacionou erroneamente. É o envelope viral, é o conjunto formado pelo material genético mais o capsídeo proteico. Não vou nem terminar de ler porque nós já sabemos que o envelope viral é a membrana que envolve os vírus, ok? Então aí temos como alternativa correta dessa questão sobre os vírus a C, falando da estrutura viral, ok? Dúvida? Se tiver dúvida, gente, deixa aí no chat, ok? Vou ter o prazer de responder vocês depois. Teve dúvida? Pergunta aí, interaja aí no chat, ok? Próxima questão sobre citologia. Observe a imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão. Nessa imagem aí, gente, o que é essa imagem? Nós temos a imagem de uma mitocôndria. E como que eu chego a essa conclusão? O que são as mitocôndrias? Mitocôndria tem dupla membrana, ok? A gente observa na imagem, vou apresentar para vocês daqui a pouco. Novamente, que ela tem uma membrana bem delimitada e com duas regiões. E também os compartimentos, que nós chamamos de cristas mitocondriais, que é essa segunda membrana, no caso, né? Ela tem essas cristas, essas voltinhas, que nós chamamos de cristas mitocondriais, esses risquinhos, esses compartimentos aí que nós vemos, olha só, na imagem apresentada aí, ok? Por isso, eu sei que isso é uma mitocôndria. E qual a função da mitocôndria?
ela está presente em células eucarióticas, tanto animal quanto vegetal, e é realizar respiração celular, ok? Produção de ATP em massa dentro da célula, oxida a glicose e produz ATP em massa. Vamos analisar as alternativas aí, né? As organelas acima, ou seja, as mitocôndrias. Qual a função das mitocôndrias? Estão presentes apenas em células vegetais e são responsáveis pela característica autotrófica dessas células. Mitocôndria está presente em célula animal e vegetal. Essa alternativa falou células vegetais e uma organela que é responsável pela característica autotrófica dessas células. Está falando sobre os plastos, como por exemplo o cloroplasto, que tem a função de realizar fotossíntese, ou seja, a síntese de matéria orgânica nos seres vegetais, mas a imagem é de uma mitocôndria, então a relação não está correta. B. São exclusivas de células animais e realizam a oxidação da glicose. Ok, elas realizam a oxidação da glicose, mas não são exclusivas de célula animal. São encontradas também em célula vegetal. C. São específicas de seres autótrofos e realizam a síntese de proteína. Mitocôndria não realiza síntese de proteína. Quem realiza a síntese de proteína são os ribossomos. E por ter ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso também faz síntese proteica, então também não relaciona com mitocôndria. D. Estão presentes em células de fungos, protozoários e animais e são responsáveis pela digestão intracelular. Mitocôndria não faz digestão intracelular, como você bem sabe. Quem faz isso são os lisossomos, ok? Que estão presentes em células de fungos, protozoários e animais. Mas quem faz digestão são os lisossomos. E última alternativa, nossa única opção que pode estar correta, podem ser encontrados em células de animais, protistas e fungos e participam da respiração celular aeróbica. Sim, tá corretíssima, mas como assim? Somente em células animais, protistas e fungos? Não, mas a alternativa, olha só, o detalhezinho da alternativa. Ela falou assim, ó, podem ser encontradas, ou não é encontrada somente nesses tipos de célula, podem ser encontrados animais, protistas e fungos, e também em vegetais, ok? Então, a alternativa correta é, letra E, nessa questão que é sobre citologia, especificamente sobre as organelas citoplasmáticas, ok? Agora, nesse momento aqui da live, né, metade aqui da dica, você já teve noção aí de como, né, professora Karine aqui ajuda vocês, gente. No link, tem um link aqui nos comentários, vocês viram aí que tem o PDF das questões, já viram? Também tem um curso, gente, completo, com todos os conteúdos, ok? Que podem ser cobrados, né, nesse concurso. Porque podem ser, até esse momento, o edital ainda não foi lançado, tá? Mas nós já sabemos que esse tipo de concurso para nível médio específico em biologia pode cobrar tudo dentro da biologia, detalhes muito específicos, ok? Então se garanta aqui com a equipe Vale. E não é só biologia, lembra? Todos os conteúdos, inclusive os conhecimentos gerais aí, português, matemática, legislação, que vai cair, que é cobrado nesse concurso. Se garanta, ok? Já adquira aí o nosso pacote que tá com precinho, ó, excelente para vocês. Próxima questão. Na síntese de proteínas, trios de nucleotídeos da molécula de DNA, ou ADN, a sigla em português, são transcritos para uma molécula de RNA mensageiros. Assinale a opção que apresenta apenas possíveis trios transcritos. Às vezes a primeira vez que a gente lê essa questão, esse tipo de questão, a gente pensa, como que eu vou lembrar? A gente já lembra daquela tabelinha dos códons, né? Dos códons que são degenerados, tem várias trincas que são, no caso, né,
3 nucleotídeos, 3 bases nitrogenadas, formam uma trinca que faz referência a um códon que vai sintetizar um aminoácido lá durante a tradução, né, transcrição, DNA, transformado em RNA mensageiro. E a tradução, a cada 3 bases nitrogenadas, a cada trinca, um códon faz referência a um aminoácido. A gente já vai, bate o olho lá, lembra daquele códon. Como que eu vou lembrar? Sendo que a gente fala para os nossos alunos, não precisa decorar esses códons, porque na prova não vai te cobrar. E você pensa, não, e agora? Precisava decorar? Não, gente. Essa questão aqui, sabendo as características do DNA e o RNA, as diferenças das características químicas, constituição química e estrutural, responde essa questão aqui lindamente. Por quê? Vamos relembrar, gente. RNA, fita simples, DNA, dupla hélice, ok? RNA, as bases nitrogenadas, uracila, adenina, citosina e guanina. Não tem timina. Já o DNA, timina, adenina, citosina e guanina. Então, olha só, a pergunta. Assinale a opção que apresenta apenas possíveis trios transcritos, ou seja, o trio que será transcrito é um trio presente no DNA, ok? DNA, a base nitrogenada exclusiva do DNA é a timina. Então, se qualquer opção que tenha uracilo aí, a gente descarta. E analisando as alternativas, olha só. No primeira trinca aí, ó, CCU, já tem uma uracilo. Então, aqui é uma trinca de RNA. Então, não será transcrito. B, tem ó, ATC, ok, tem timina, então DNA. Mas aí na segunda trinca tem ACU. Uracila e timina nunca estarão presentes no mesmo ácido nucleico. Ou é timina ou é uracila. Então, B também descartamos. Alternativa C, CCU, uracila. Então, aqui a gente está falando de RNA. Já não é também, descarta. Alternativa D, ATC, ok. CTA, TTA e AAT. Ou seja, nós temos trincas que possuem somente bases nitrogenadas de DNA e podem ser possíveis trios transcritos. Então, temos como alternativa correta, letra D, possíveis trios transcritos de DNA em RNA mensageiro, alternativa D. Simples, fácil essa questão, essa é uma questão facílima, essa questão aqui é assim, para não zerar no concurso, ok? Não errar todas as questões, muito, muito simples. Próxima questão é uma questão também que é a cara da banca, tá? A cara da FGV, por quê? Ela gosta de muitos gráficos, esquemas, todas as provas. FGV tem muito gráfico e esquema. Vamos analisar então, ó. O gráfico a seguir mostra as curvas relativas ao crescimento de 2 espécies de bactérias em meios de culturas iguais, separadas, a espécie 1 em um meio e a espécie 2 em outro, e juntas no mesmo meio de cultura. A gente analisa esse gráfico aí, olha só, dá uma olhada nesse gráfico. Linha pontilhada, primeira linha pontilhada, espécie 1 separada, ela está em um meio de cultura. A segunda linha pontilhada, que é a última do gráfico, a espécie 2 separada, elas estão em meios de culturas diferentes. Já a linha contínua, que são as 2 linhas do meio, nós temos a espécie 1 e espécie 2 misturada, as duas no mesmo meio de cultura, juntas, né, no mesmo meio de cultura. O que a gente observa nesse gráfico? Que a espécie 2 separada da espécie 1, elas têm a população, né, o número de indivíduos aí na população bem baixo, com crescimento quase nenhum crescimento, a curva ali no gráfico, né, bem baixa. Já a espécie 1 separada, a curva de crescimento dela foi bem evidente, ou seja, é uma população que está crescendo muito, né? Ela está ali com todas as condições.
Após misturar as duas populações, o que aconteceu? A espécie 1 reduziu e a espécie 2 aumentou. Então, elas ali, uma está favorecendo a outra. É isso que a gente vê, olha só, analisando o gráfico aí na tela novamente. Uma espécie está auxiliando na sobrevivência da outra. Especificamente, né, a espécie 2, ela foi muito beneficiada com essa interação, com essa relação entre as duas populações. Com base nisso, analisando os dados fornecidos pelo gráfico em relação a essas duas espécies de bactérias vivendo no mesmo meio de cultura, assinale a alternativa correta. As duas espécies entram em competição? Se as duas espécies entrassem em competição, uma das espécies cairia drasticamente o número de indivíduos na população, o que não foi o que aconteceu, ok? Então, não é competição. B, a espécie 1 oferece melhores condições de sobrevivência para a espécie 2, a gente analisando o gráfico novamente, olha aí na tela. Analisando o gráfico aí na tela, a gente vê que a espécie 1 está favorecendo a sobrevivência de 2. Então, sim, nós temos que a espécie 1 oferece melhores condições de sobrevivência para a espécie 2. A alternativa correta dessa questão é a letra B. Analisando as demais alternativas para não restar dúvida. C. A espécie 2 fornece materiais para a sobrevivência da espécie 1? Não. Por que não? Voltando no gráfico. Se fosse dessa forma, a espécie 1 aumentaria ainda mais sua população, o que não é o que acontece. Então, incorreta. As duas espécies se auxiliam mutuamente? Se fosse um auxílio mútuo, as duas espécies aumentaria e não aconteceria o que aconteceu com a espécie 1, que diminuiu aí no gráfico. Então, também está incorreto. E a espécie 1 é parasita da espécie 2. Se espécie 1 fosse parasita da espécie 2, a espécie 2 poderia deixar de existir ou cairia assim, né, drasticamente a sua população ao ser misturada com a espécie 1, o que não foi o que aconteceu. Nós já sabemos que B é a alternativa correta, ok? Outra questão de ecologia, porém aqui nós temos uma questão de relações ecológicas, analisando aí no gráfico, né, o comportamento da população com uma relação ecológica no gráfico, ok? Bora para a próxima questão, que é uma questão também de citologia. Vamos lá. Em uma aula de biologia, o professor apresentou a figura a seguir, explicando que se tratava de um desenho simplificado de uma célula em divisão. A gente vê o desenho aí, né, no canto da tela. Vocês estão acompanhando comigo aí o desenho. Para verificar o conhecimento dos alunos sobre divisão celular, o professor perguntou se a figura poderia corresponder a uma bactéria em divisão. E aí, gente, bactéria em divisão tem essas características que nós estamos vendo, né? Que é um desenho, assim, extremamente característico de mitose, né? Esse desenho que vocês estão acompanhando aí comigo. A gente vê os centríolos, centrossomos, a gente vê as fibras de Aster, né? Que são as fibras do fuso mitótico. Então, é um desenho característico. E a gente observa o seguinte, que nesse desenho, a fase da divisão celular que a gente vê nesse desenho é a metáfase. Por que eu sei que é metáfase? Porque os cromossomos estão alinhados no plano equatorial da célula. Então, metáfase, vamos relembrar aí rapidinho, né? Quais são as 4 fases da mitose? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 etapas em que ocorre a divisão celular por mitose e também meiose. Lembrando que a meiose acontece meiose 1, com as 4 fases, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e a meiose 2, novamente, prófase 2, metáfase 2,
anáfase 2 e telófase 2. Os nomes não mudam, ok? O que vai mudar, como nós já sabemos, são ali detalhezinhos. Quer saber mais sobre esses detalhes? Ó, aula completa sobre divisão celular, mitose e meiose. Aqui no link aqui embaixo, assina lá e vem estudar com a gente, ok? Com base nisso, gente, já relembramos, né, o desenho, já relembramos o que é mitose, mas vamos lá, a pergunta em si. Olha só, o professor perguntou se essa figura poderia corresponder a uma bactéria em divisão. Vamos analisar. Após um período de análise e discussão, os alunos responderam que, vamos ver se eles acertaram e qual está correto aí dentro das 5 opções. Sim, porque a divisão celular de bactéria é idêntica à de outros seres. Gente, sim, nós já sabemos que não. Divisão celular das bactérias acontece por fissão binária. Primeira coisa, DNA. O cromossomo bacteriano não forma o xizinho como nós conhecemos cromossomo. Ele é um cromossomo circular. Então, só por isso daí a gente já descarta que não pode ser a foto de um esquema de uma divisão bacteriana, ok? Só por isso aí. Outro detalhe, bactérias têm células procariotas. Não possuem centríolos, ou seja, não formam fuso mitótico. Então, também já está incorreta, ou seja, todas as alternativas que responderam sim de início, a gente já exclui, já mata aí. Alternativa A, descarta. Alternativa B, já descarta. E a alternativa C também já descarta, porque a gente já sabe que não pode ser a divisão de uma bactéria. Aí vamos analisar então a alternativa D. Porque bactérias não apresentam DNA nem parede celular? Essa aí está incorreta. Bactéria tem DNA, cromossomo bacteriano é um filamento geralmente longo e circular, né, de DNA, e bactéria também tem parede celular, ok? Então essa daí está incorreta porque não nos dá o motivo correto, a explicação correta. E não, porque as células de bactérias não se dividem por mitose. Células bacterianas não se dividem por mitose, sim por fissão binária, que é um processo um pouquinho diferente aí da mitose, ok? Então temos como alternativa correta letra E. Tranquilo, gente? Viu aí que as questões são questões tranquilas, são questões que muitas das vezes a resposta ali a gente vai ter que analisar os detalhes, analisando gráficos, né, alternativas ali, que tem pequenas diferenças, mas é no detalhe que está a chave ali para você arrasar e ser aprovado nesse concurso, ok? Vamos lá, próxima questão para não perder tempo, aqui a gente não perde tempo, então bora lá. Drosófilas de asas normais e corpo escuro foram cruzadas com outras de asas curvas e corpo cinzento. Os descendentes, todos de asas normais e corpo escuro, foram cruzados entre si, resultando em drosófilas de asas normais e corpo escuro, e drosófilas de asas curvas e corpo cinzento na proporção de 3:1. Seguinte, essa aí descreveu para nós cruzamento genético de 3 gerações. Geração P, drosófilas normais, asas normais, corpo escuro, ok? Com drosófilas de asas curvas e corpo cinzento. Cruzou esses 2 indivíduos, deu origem à geração P, ok? Essas duas, deu origem à geração F1, que são drosófilas híbridas, porque 100% dos descendentes foram o quê? Asas normais e corpo escuro. Próximo cruzamento, asas normais de corpo escuro foram cruzadas entre si, ou seja, geração F1 com geração F1 e deu origem à geração F2, com descendentes de asas normais e corpo escuro, como também asas curvas e corpo cinzento. Então, tivemos 2 na proporção de 3:1. Quando fala assim, a proporção de 3:1, a gente já vai direto em quê?
Primeira lei de Mendel, lógico. Mas como assim? Sendo que deu duas, né, características, asa, formato da asa e cor do corpo. Então, o padrão de duas características é segunda lei de Mendel, que é a segregação independente dos fatores hereditários. Mas o resultado do cruzamento foi de acordo com a primeira lei de Mendel, que é a segregação somente dos fatores hereditários. Lembrando, primeira lei de Mendel, segregação independente dos segregação dos fatores hereditários, uma única característica com um par de alelos. Isso é a primeira lei de Mendel, eles se segregam na formação dos gametas. A segunda lei de Mendel, segregação independente dos fatores hereditários. Eu tenho ali duas características, a análise de duas características e os genes dessas características, os alelos dessas características se segregam independentemente, ok? Porém, gente, só ocorre segregação independente se os alelos estiverem em locus, ou seja, localizado em cromossomos diferentes. Aí acontece a segregação independente, ok? Mas aqui não. Vamos analisar as alternativas e a gente vai entender melhor isso daí, ó. Assinale a alternativa que melhor explica esses resultados. Que resultados? Um padrão de cruzamento de segunda lei com duas características, mas o resultado é conforme a primeira lei de Mendel. A. Os genes para comprimento de asa e para cor do corpo estão ligados e muito próximos. Já falo que é essa daí e vamos entender o porquê com o desenho aqui, né? O esquema aqui, olha só. Imagina que, risquinho aqui, são os cromossomos. Só ocorre segregação independente se forem locos distintos, né? Muito distintos, que vai acontecer o crossover, a permutação durante a formação dos gametas, ou também se forem em cromossomos diferentes. Mas se as características, genes para as duas características estiverem localizados muito próximos no mesmo cromossomo, não vai acontecer segregação independente. Então, é padrão de primeira lei de Mendel, ok? Isso aí é genética pós-mendeliana. Lá, né, terceira lei de Mendel, enfim, genética pós-mendeliana. Então, temos aí que, como alternativa para explicar esse resultado, os genes para comprimento de asa e para cor do corpo estão ligados e muito próximos. Então, não ocorre segregação independente. Ok? Tranquilo? Bora, então, para a próxima questão, analisando aí questão 10. A introgressão genética é a passagem ou fluxo de genes de uma espécie para outra diferente. Essa transferência ocorre normalmente na natureza e também pode ser realizada por cientistas que introduzem genes, os chamados transgênes, de uma espécie em outra, criando organismos transgênicos. Há muitas críticas à criação de plantas transgênicas. Com relação à produção de plantas transgênicas, são feitas as afirmativas a seguir. Então, temos aí um contexto também de biotecnologia, falando sobre os transgênicos, né, que podem ser criados em laboratório ou naturalmente por meio da introgressão genética, transferência ali, né, nos fluxos de genes entre espécies diferentes. Pode acontecer naturalmente na natureza. Vamos analisar as alternativas. As frases a seguir, as afirmativas. 1. Na área dos cultivos de algodão transgênico e suas adjacências, houve diminuição na população e na diversidade de insetos em geral. Gente, isso é uma coisa que é um problema para a utilização dos transgênicos. Por quê? Um transgênico, geralmente, um cultivo de plantas transgênicas, geralmente, ele tem como objetivo o quê? Reduzir a incidência de pragas ou tornar a planta resistente a pragas. Se isso acontece, os insetos, os seres vivos que são considerados pragas, vão reduzir a sua população, porque eles não vão ter alimento, eles não vão sobreviver ali naquela
plantação. Então, isso diminui a diversidade de insetos da região. Diminui pragas, vai diminuir os consumidores dessas pragas e fazer ali, né, o efeito cascata ali na cadeia alimentar. Então, a alternativa 1 está corretíssima, ok? A frase 2, a afirmativa 2. Em áreas de cultivo de algumas plantas transgênicas, foram registradas transferências de vários transgenes de resistência a herbicidas para espécies de plantas daninhas. Isso aqui é outro problema para a utilização, cultivo de plantas transgênicas. Por quê? Polinização. Principalmente a polinização pelo vento, né? A anemofilia, tá? Que é a polinização pelo vento, mas pode acontecer também através da entomofilia, que é pelos insetos ou outros tipos de polinização, que é o fluxo gênico, a transferência de genes daquela população transgênica para populações vizinhas, como deu exemplo aqui nessa afirmativa das ervas daninhas, de plantas daninhas, ok? Então isso acontece, então há uma contaminação genética nas populações da região como um todo. Então a alternativa 2 também está correta. Última alternativa, afirmativa. Afirmativa 3. Não foi observada a transferência de genes das plantas transgênicas para plantas de outras espécies. Nós acabamos de ver que ocorre sim transferência de genes de plantas transgênicas para plantas nativas da região ou plantas sem ser outras plantações, outros cultivos, sem ser plantas transgênicas. Então, alternativa 3, incorreta. Temos a afirmativa 1 e 2 correta. Então, o gabarito dessa questão é a letra D, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas, ok? Questão que você precisa contextualizar um pouco, não é uma questão tão simples, com conceitos assim óbvios, enfim, mas também não é, se você analisar e contextualizar um pouco os conceitos, você chega no X da questão. Aí aqui nós temos, né, uns prejuízos, no caso, consequências da utilização de plantas transgênicas, ok? Próxima questão, que é uma questão sobre metabolismo energético. Vamos lá, falando sobre fermentação. A fermentação lática ocorre em duas etapas químicas, 1 e 2, como resumido na figura a seguir. Estamos vendo a figura aí de lado. Com relação a essas duas etapas, é correto afirmar que... Seguinte, gente, temos aí na imagem, como você pode observar, mostrando o esquema. Temos a molécula de glicose, ok? Ocorreu o processo 1, essa molécula de glicose foi transformada em 2 ácidos pirúvicos, ou piruvato, né? Você que lembrou aí da sua aula de metabolismo energético, que é o terror dos nossos alunos, ok? Né? Foi o meu terror na faculdade, mas enfim, venci, tô aqui ensinando para vocês metabolismo energético. Olha só, então temos o processo 1, a glicose sendo transformada, sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos. E no processo 2, esses ácidos pirúvicos sendo transformados em 2 ácidos láticos. Isso é um resumão, bem resumão mesmo, da fermentação lática, ok? Lembrando que, qual é o objetivo da fermentação lática? Produção de ATP? Não. Aqui a gente tem a glicólise acontecendo, que é a quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos. E na quebra da glicose, o que é que vai acontecer? Vai oxidar a glicose, reduzindo 2NAD H+, 2NAD+, né, formando 2NADH2, ok? E também produção de quê? Produção de 2 ATPs, que é aqui que os seres fermentadores produzem energia, ok? Então, acontece isso aqui no processo 1. No processo 2,
vai utilizar NAD, então entra NAD H2, utiliza os elétrons e hidrogênios presentes no NAD H2 e libera NAD+. Esse é o resumão para o ácido pirúvico se estabilizar em ácido lático, precisa oxidar a molécula de NADH2. Esse daqui é o resumão de fermentação lática, ok? Com base nisso, vamos analisar aí a questão. Com relação a essas duas etapas, é correto afirmar que na etapa 1 não ocorre produção de ATP? Errado. Etapa 1 é onde vai haver produção de ATP, produção de energia, que é a única energia que esses seres fermentadores vão utilizar. 2 moléculas de ATP sendo produzidos no processo 1. B. Na etapa 1, a glicose não sofre oxidação? Errado. A gente vê aqui, ó, o NAD+, aceptando elétrons e hidrogênios por causa da quebra, da oxidação da molécula de glicose em ácido pirúvico. Então, também está incorreta. C. Somente na etapa 2 a produção de ATP, já está errado, na etapa 2 não há produção de ATP. D. Na etapa 2 ocorre a oxidação do NADH. Corretíssimo. Oxidação do NADH, ó. Ele entrou e saiu sem seus elétrons e H2 e H+, no caso, e hidrogênio. Então, na etapa 2 ocorreu a oxidação do NADH ou NADH2. Então, a alternativa D corretíssima, ok? Lembrando que a diferença entre fermentação lática e fermentação alcoólica está no processo 2. Processo 1 é igual para os dois processos. E para a glicólise, lá na respiração celular também, ok? Na etapa 2, na fermentação alcoólica, o ácido pirúvico vai se estabilizar em álcool etílico. Como que ele faz isso? Perdendo CO2, ocorrendo a descarboxilação do ácido pirúvico, então ele vai se transformar em álcool etílico, fermentação alcoólica. Tranquilo? Beleza? Bora para a última questão. Gente, estamos findando aqui a nossa dica. O gráfico a seguir mostra a variação da atividade de 2 enzimas em E. coli, Escherichia coli, antes e depois de serem adicionados 2 substratos, lactose e triptofano. A seta indica o momento da adição dos 2 substratos. A gente vê então, inicialmente, antes do traço, antes da seta, tem a atividade normal, né, dos 2 substratos, lactose e triptofano. Após a indução, no caso, né, após a adição dos 2 substratos, o que aconteceu com as enzimas? Olha só, lactase que estava aqui embaixo aumentou a produção com a presença da lactose e o triptofano sintase reduziu drasticamente com a adição do triptofano. Isso é o que a gente vê no gráfico. Analisando a questão, os dados fornecidos pelo gráfico permitem verificar a ação dos 2 substratos sobre os genes correspondente à síntese das enzimas estudadas. Com relação à influência dos substratos adicionados na ação dos genes correspondente às enzimas, assinale a alternativa correta. Analisando as alternativas. A lactose funciona como correpressor. Gente, falou em repressão, ou seja, na presença da lactose, reprimiu a produção de lactase. Não, analisa no gráfico, olha só, a lactase aumentou muito, então não foi correpressor, ok? Pelo contrário, foi estimulante, foi indutor. B, o triptofano funciona como indutor? Com certeza não, voltando no gráfico, triptofano diminuiu, então a presença do substrato triptofano foi um correpressor para
a enzima triptofano sintase? C. Ambos funcionam como indutores? Não, já sabemos que não. D. Ambos funcionam como correpressores? Também não. E E. A lactose funciona como indutor e triptofano como repressor? Corretíssimo. Lactose induziu a produção de lactase, como a gente vê aí no gráfico, e o triptofano reprimiu a produção, foi correpressor na produção do triptofano sintase. Tranquilo, gente. Outra questão, como vocês viram, que trouxe um gráfico para vocês analisarem um gráfico e verem aí, né, dentro dos conceitos, assimilando conceitos e interpretação de gráfico para responder. Gente, essa é a cara de FGV. Fundação Getúlio Vargas tem questões simples, como vocês viram, ok? Questões mais complexas, pegadinhas. Então, não fica de fora, gente. Assina nosso curso aí e se prepare, ok? Se prepare porque é a sua chance aí, né, de ter seu cargo efetivo. Essa foi a dica de hoje. Beijo e até a próxima!